Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Inclinemos nossa cabeça. Graças a Deus. Senhor Deus, nosso eterno e soberano Pai, nós te damos graças, Pai bendito, por este momento que Tu tens nos dado nesse instante. Como uma dádiva Tua, um presente Teu para nós, estamos juntos neste lugar que o Senhor designou para estarmos juntos, Pai. Não que tenhamos tanta necessidade de um lugar como este para Te adorar, porque na verdade temos que Te adorar e Te louvar e Te bendizer em todo o tempo. Quer deitando-se ou levantando-se, temos que estar meditando naquilo que é Teu, naquilo que é a Tua vontade. Mas se Tu disseste que seria bom estarmos congregados em um lugar para juntos termos comunhão uns com os outros e contemplar a compra do Teu sangue, os Teus filhos, então estamos agradecidos por Tu nos ter dado este lugar tão simples, onde nós podemos nos assentar e ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por isto, Senhor. Então abençoa-nos com a Tua presença e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades mais profundas. Temos necessidade do Senhor. Estamos aqui como um povo necessitado, com problemas tanto físico como emocional, como espiritual, em todos os sentidos. Nosso corpo, alma e espírito necessita do Senhor. E nós nos entregamos sobre os Teus cuidados nesse instante, pedindo a Tua graça e a Tua ajuda, a Tua mão de compaixão e misericórdia. Oramos não só por nós, mas também por todos os nossos irmãos espalhados por esta terra, Senhor. Que eles sejam ajudados e agraciados por Ti. E agora, quando nos aproximamos da Tua palavra, que o Senhor ajude-nos a compreender aquilo que está escrito nas Escrituras e que o Senhor está cumprindo nesse tempo que estamos vivendo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, nós oramos e Te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Boa tarde. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que vieram neste culto, agradecer a presença dos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Voltamos a transmitir, graças a Deus, depois de quase 12 dias ou até mais fora, no ar. E quero agradecer de coração àqueles que deram uma força, que fizeram tudo possível para que voltássemos a transmitir. E só Deus pode recompensar a cada um dos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Os irmãos que estão espalhados nos ouvindo pela internet, recebam o nosso abraço fraternal e não esqueçam de orar por nós.
Nós vamos ler as Escrituras, vamos nos colocar de pé. Vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Desde já. Pode. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém. Amém. Senhor Jesus, temos lido este pequeno trecho, esta pequena porção da Tua Palavra, e te pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor vivifique isto em nossas vidas, que o nosso entendimento seja cada dia renovado pelo Senhor. Assim como a águia renova suas forças, que a Tua Palavra possa vivificar nossos corpos mortais e abatidos, começando por uma renovação do nosso entendimento, e que este entendimento desperte a nossa alma e nos faça acordar para a hora que nós estamos vivendo, que existe algo acontecendo neste tempo e que somente a Tua igreja toma conhecimento destas coisas. Por isso ela está desperta, aguardando todas as manifestações que Tu prometeste para esse tempo final. Enquanto as outras pessoas são apanhadas de surpresa, porque Tu vens a eles como ladrão na noite, mas para nós não existe essa surpresa, porque Tu prometeste na Tua palavra, e foi dito que tínhamos que ficar e tomar como firmeza as palavras dos profetas, porque como estrela que alumia na noite escura, isto aconteceria nos últimos dias, trazendo esclarecimento aos nossos corações. Te agradecemos por isto, Pai. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. Desde já eu peço as vossas orações pela viagem que eu farei no próximo fim de semana, onde estarei indo a Florianópolis, conversar um pouco com os ministros dali, e peço as orações de vocês para que, ao abrir da nossa boca, possa a palavra de Deus ser manifesta às pessoas. E eu trouxe alguns CDs, mas em MP3, a respeito desta série sobre o livro de Josué, para aqueles irmãos que podem, que tem em casa como ouvir MP3. Isso foi um incentivo para que eu também deixasse à disposição de vocês, daqueles que também têm, alguns irmãos. E os irmãos que não têm, só ouve CD normal, não é? Como dá um pouco de mais trabalho, porque é um de cada vez, vão ter que ter um pouquinho de paciência. E assim que eu puder, eu deixarei disponível. Às vezes são coisas tão simples, né, na nossa imaginação, mas vocês não imaginam a responsabilidade que tem por trás de fazer um trabalho como este. Às vezes, porque você não para, sempre é a mesma coisa de você lavar a louça todos os dias, sempre vai ter para lavar. Então, quem cuida de uma obrigação como esta, nunca fica sem o que fazer. Se você passar a semana inteira trabalhando, tem a outra semana para fazer, então é um serviço que não cessa, não para. E isto acumula preocupações, estresse e tanta coisa. E a gente imagina porque o irmão Brano às vezes passava um mês inteiro por cima das montanhas em viagem de caça, e as pessoas pensavam que ele ia ali para matar animais, quando na verdade ele ia era para descansar. Então, quando não temos isto, às vezes queremos descontar isto na igreja, queremos descontar nas pessoas, e quem mais sofre é quem está mais próximo, como nossos familiares, não é? Esposa, filhos. E graças a Deus eles têm tido tanta paciência comigo, porque às vezes nós nos tornamos tão irritados que não é fácil, não é brincadeira. E Deus sabe, né, de como ficamos, não é? Às vezes você pensa que é simples, mas não é simples, porque estamos tratando de coisas tão sérias, e é complicado quando você percebe que às vezes tem pessoas que não encaram isto com seriedade ou pensa que
estamos que é para brincar de igreja, quando na verdade não estamos. E vocês que acompanharam os nossos estudos sabem perfeitamente que nós viemos conversando a respeito desta trajetória do povo de Israel, não tanto quanto eu gostaria de ter falado, porque teríamos que passar por várias outras mensagens que nós nem sequer temos ainda em mãos, né? Pelo menos eu tenho, mas a igreja não tem. E como Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, Israel diante da serpente de bronze, são muitas coisas. Então nós tocamos apenas em pontos mais sobressalientes na trajetória, aquilo que correspondia para o nosso despertamento nesses últimos dias, porque nunca ficou tão claro, tão evidente o que Ron Branham disse a respeito de Israel saindo do Egito como um tipo perfeito da noiva saindo da denominação. E isto, neste tempo final, no estudo desta série sobre o livro de Josué, isso tem ficado muito evidente para nós e tem nos chamado a atenção para muitos pontos. Como eu dizia hoje para a irmã, as outras séries de mensagens tocam em pontos doutrinários, em assuntos quanto à doutrina, na nossa forma de crer. Mas esta última série que estamos entregando desde o mês de outubro, desde outubro passado, trata especificamente das nossas vidas, do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. Uma vez que você tem a doutrina, então temos que estar preocupado com a nossa forma de viver, porque tem que ser de acordo com a doutrina. Não adianta termos a revelação ou acharmos que temos a revelação e não vivermos de acordo com esta revelação. Então, a trajetória trata-se disso. Depois que passou pelo deserto, chegou a um aprendizado constante e mais alto, então você tem que cruzar o Jordão para fazer morrer a si mesmo. E dali nós chegamos até a parte que entendemos que cruzar o Jordão e passar pelo Calvário é a mesma coisa, porque aquele que desceu ao Jordão, ele já se lavou como um sacrifício. E dali por diante ele estava à disposição do Pai, até que na cruz ele entregou sua vida. Então, isto foi o escudo que tivemos ultimamente, entre o Jordão e o Calvário, e depois, encarando o Calvário, vendo o Calvário cara a cara, porque aquilo é nosso, temos que entregar nossas vidas ali. E o irmão Branham disse na mensagem: Cristo, você tem que morrer ali com o seu cordeiro. O que era diferente na trajetória de Israel, que eles pegavam o cordeiro do sacrifício, levavam para o sacerdote, e lá o cordeiro era sacrificado, era degolado, imolado, e simplesmente o pecador colocava a mão sobre aquele cordeiro enquanto ele estava balindo, falando numa língua estranha ali, incompreensível, e ali o pecado, não é, era passado para aquele substituto, mas a vida do animal não podia voltar para o pecador, e por isso ele saía dali com desejo de pecar. Mas quando se encara o Calvário, e agora não é só o cordeiro que morre, agora você também tem que morrer com o cordeiro, para que a vida do cordeiro passe a viver através de você. Vê? Então, claro que nada mais justo do que agora entendermos um pouquinho sobre a casa do oleiro. Porque se você aprende que cruzar o Jordão é fazer morrer a si mesmo, isto é um vaso que se quebra, que realmente tem que ser espatifado e tem que ser levado para o tacho fervente, para que aquilo derreta tudo e se faça de novo. E Deus chamou o profeta Jeremias e disse: a palavra do Senhor agora virá a ti lá na casa do oleiro. O que é que eu vou buscar na casa do oleiro? Que lá tem apenas um homem todo sujo, com as mãos meladas do barro ou da argila, naquelas rodas, naqueles aparelhos ali, rústico. E aquilo simplesmente fica se movimentando em uma velocidade constante, enquanto ele modela o barro ou a argila com as suas mãos. E Deus disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então você tem que descer à casa do oleiro. Vamos fazer isso nesta noite, aprender um pouquinho sobre isto. Caso contrário, você não sabe o que é encarar o Calvário, não sabe o que é cruzar o Jordão, e você tem que saber que é na casa do oleiro, onde você sente que realmente sua vida está despedaçada, nada daquilo importa, nada daquilo vale, e você tem que dizer agora: torna-me a fazer uma nova criatura. Como eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso. Com o quê? Com o mesmo barro. Outro vaso,
conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, quem sabe a forma daquele vaso antes era meio arredondado, e ele agora, depois que aquilo quebrou-se tudo, ele fez ali de uma forma oval. As Escrituras dizem de acordo com o que ele gostou, da forma que ele pensou fazer. O que pareceu bem a seus olhos, ele fez. Então, depois que isto é feito de novo, o vaso não tem que reclamar: por que me fizeste assim? E você sabe que eu estou falando sobre as Escrituras, eu estou no livro de Romanos. Não sei se vocês estão lembrados disso. Amém. Não é mesmo? Que aquele que tem o poder sobre o barro, sobre a argila, pode fazer dali o vaso da forma que ele quiser fazer. Então, vamos para um pouquinho para a mensagem. Ainda naquele dia no Calvário, a mensagem aquele dia no Calvário, o irmão Brando nos explica um pouquinho aqui como seria isto. 121, aquele dia no Calvário. Se há alguém aqui nesta manhã que não o conhece como Salvador e gostaria de ser lembrado na oração final, eu estou começando pelo final, né? E gostaria de que este fosse o seu dia no Calvário, pode você levantar a sua mão e dizer: ore por mim, irmão Brana, eu quero conhecer mais. Deus te abençoe. Meu irmão aí atrás. Alguém mais que gostaria de dizer: eu desejo conhecê-lo, eu quero que este seja o dia no Calvário para mim. O que é um dia no Calvário? Morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então agora faça da forma que o Senhor quiser fazer. Vê? Qual a necessidade? Eu estou doente e cansado. Qual a necessidade de eu ficar à toa por aqui, com a própria coisa para a qual eu nasci para fazer? Eu nasci para ser um filho de Deus. E aqui estou eu segurando as coisas do mundo. Isto é o quê? É aquele processo de tornar-se pessoa que nós já aprendemos em cultos passados sobre sentir, pensar e agir. Aqui a pessoa torna-se consciente do seu estado. Eu nasci para ser um filho de Deus. E por que será que eu estou segurando em minhas mãos aquilo que não presta, aquilo que não é de um filho de Deus, aquilo que é do mundo? Porque a Bíblia diz que o filho de Deus tem que ter o caráter de Deus, tem que manifestar, refletir a essência do Pai. Mas porque eu, como filho de Deus, estou fazendo exatamente o que Deus diz para não fazer. E quando vem a correção, o que eu faço? Eu saio pela tangente e não aceito a correção de Deus. Puxa, será que poderíamos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida constante, quais são as coisas que estamos segurando, que são do mundo e não do reino celestial? Às vezes eu gostaria de entrar em tantos detalhes, mas se o fizesse, entraria por vários outros assuntos, por várias outras coisas, e não concluiria cada assunto desse que eu acho que teria que ser o principal. Mas diga-me, você como filho de Deus, pense agora no filho pródigo, imagine-se no lugar dele. Ele era para estar na casa do pai, cuidando das coisas do pai, mas ele teve que passar por aquela experiência, por escolha própria, e ele foi comer bolotas de porco, que nós chamaríamos de lavagem de porcos, até se tornar consciente que aquele não era a melhor coisa a ser feita, que ele não tinha feito nada de bom. E será que temos que avisar para as pessoas? Será que temos que avisar para os nossos jovens constantemente? Eu lembro que há muitos anos atrás, um ministro, amigo nosso, que já partiu para o Senhor, em um culto de perguntas e respostas, ele disse: olha, não me venha mais com perguntas sobre namoro. Quem lembra disso? Quem estava? Amém. Não me venha mais com perguntas sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, porque isso está muito batido. Mas foi dito e feito. Só saiu perguntas sobre namoro. Agora, quem fez as perguntas sobre namoro? Resolveu a resposta que recebeu? Não. Todas tiveram um namoro irregular. Então por que alcançar o ministro com essas perguntas? Se não vai fazer aquilo que é dito para ser feito. Se vão continuar exatamente como as pessoas do mundo. Se as moças da mensagem oram constantemente: Senhor, Senhor, qual é? Me aponta, me dá um sinal. Eu preciso de uma esposa. Aliás, de um esposo. As moças, as irmãs. Mas os moços estão olhando para as moças do mundo e vão lá fora e casam-se lá fora. E elas ficam pedindo a Deus. E onde está esse jovem também que não está orando pedindo? A mesma coisa as moças.
Você sabe quantos rapazes estão orando, clamando, chegou a idade do casamento, passou a idade do casamento, e estão, Senhor, o que faço? Eu preciso de uma que tenha caráter, porque quantas vezes se leu a mensagem, casamento e divórcio, escolhendo a noiva, união invisível da noiva, todas essas coisas. Mas por que será que quando se chega neste momento, não se encontra aquilo que se almeja? Porque elas também estão buscando lá fora. Poderia entrar aqui sobre os casais, sabe? E sobre tudo possamos imaginar. Porque o estudo sobre Josué e Efésio trata-se disso, de nos conscientizarmos da condição na qual estamos. E é isto que eu estou vendo aqui na mensagem aquele dia no Calvário. Qual a necessidade de eu ficar à toa por aqui com a própria coisa para a qual eu nasci para fazer? Eu nasci para ser um filho de Deus. E aqui estou eu segurando as coisas do mundo. Deus, que eu possa ser crucificado hoje. Que eu possa crucificar hoje mesmo minhas ideias. Que eu possa viver com Cristo e viver para os outros. Não importa o que eles fazem para mim, se criticam de mim, me perseguem, dizem todo mal contra mim e coisas que eu possa andar humildemente, manso como um cordeiro, como ele foi. Ele prometeu que algum dia me levantaria outra vez dos últimos dias. E eu estou esperando por aquele dia. Vê. Na mensagem Eu Sei, esta foi a mensagem que ele pregou no domingo de Páscoa, 17 de abril de 1960, mensagem Eu Sei. O irmão Branham disse, e eles têm que ter uma crucificação, sabe? Antes de você poder ter uma ressurreição. Antes da igreja alguma vez ser capaz de ver o poder da ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação. E ora, então não quer dizer que você vai esperar que alguém te crucifique. Trata-se agora de uma autocrucificação. Porque você pede por isto. Você caminha até o Jordão para isto. Se atravessar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Isto é uma autocrucificação. Paulo disse, eu crucifico o meu corpo, crucifica a carne, minhas paixões. Veja. E foi o que Jeremias fez. Se ele queria ouvir a palavra de Deus, ele teve que descer até a casa do oleiro. Você tem que ir com seus próprios pés, você tem que tomar a sua decisão e não vai esperar que alguém diga, faça. Você tem que fazer isto. Não adianta os pais ficarem sugestionando os filhos, obedeça, vá para a igreja, aceite, se batize e faça isto e faça aquilo. Enquanto eles não tiverem experiência com Deus, eles apenas estarão sendo levados pelo cabresto. Mas a partir do momento que seus dentes crescerem e eles conseguirem torar o cabresto no dente, então já era, sai na disparada, não tem quem segure. Porque na realidade o homem não passa disso. Animais irracionais, a menos que ele receba a natureza daquele animal que é o mais puro e o mais limpo, a pomba e o cordeiro. Autocrucificação. Tem que haver uma autocrucificação. Isso significa crucificação de si mesmo. Para que então dali possa vir uma ressurreição. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos. O que você pensa? Morrer para as nossas próprias maneiras. Mas nós não queremos mudar nossa maneira. Olha, eu sou assim mesmo, viu? E ainda dizemos assim, Deus conhece meu coração. Eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa. Essas são nossas maneiras? Isso tem que morrer. E tal, quando me fala eu já quero então responder, pisou no meu carro, já era. Isso tem que morrer. Isso é carne, é sentimento carnal. Isso é um arrazoamento, uma razão. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo está coberto de razão. Que seja o PT, o PT do B, o TTT, seja o que for, todos eles dizem que têm razão. E tem o melhor plano para as pessoas. Todas as igrejas dizem que tem razão. Todos os grupos dentro da mensagem dizem que tem razão.
Todas as pessoas têm suas próprias razões. E enquanto tudo isto não morrer, esta fonte da vida não estará ainda fluindo através dessas pessoas. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para as nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. O que é isto? Um novo vaso sendo moldado. Amém. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Eu li a mensagem, eu sei, parágrafo 61. No sermão, o Deus que é rico em misericórdia, do dia 19 de janeiro de 1965, no parágrafo 40, nós encontramos essas palavras. E nós estávamos falando outra noite sobre a semente, sobre que a semente deve morrer. Então, isso aqui, vocês lembram, já lemos esse parágrafo ontem, antes. E tudo em volta daquele germe de vida não deve apenas morrer, mas apodrecer. Se não apodrecer, ela não pode viver. E o apodrecimento é completamente aniquilado, terminado. E até que cheguemos a um ponto em que nossas próprias ideias e nossos próprios pensamentos tenham completamente se ido e apodrecido, distante de nós, então o germe de vida pode começar a viver. O que está ao seu redor tem que chegar não só a morrer, mas também a apodrecer. Que aquilo sirva de estrume para a vida que brota dali. Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. O irmão Brana disse, agora eu vou encerrar dizendo isto, apenas estas poucas palavras. Minha mensagem de Natal é, que ele pregou 24 de dezembro de 61. Minha mensagem de Natal é, deixe-me dirigi-los hoje à noite até a cruz. Amém? E você, o grão de trigo, caia em Cristo ali e morra. Ali você encontrará sua vida em sua palavra, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa seja a minha mensagem de Natal para vocês. Eu não estou dirigindo a uma manjedoura, a um berço, a uma igreja, a uma denominação. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus. Então eu o dirigirei a Ele. Ele o dirigirá à sua morte, enterro e ressurreição. E você deixa o seu próprio grão de trigo cair ali e ressurreição. E você deixa o seu próprio grão de trigo cair ali e deixa a sua palavra se tornar real em você. E você verá que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é a palavra se tornar real para você. É ela se tornar real em você. A palavra de Deus tem que estar vivendo em nossas vidas. Então, para entrarmos aqui nesse assunto sobre entrar na casa do oleiro, eu quero passar mais essa citação, repetir pela terceira vez. A mensagem Cristo. Ele disse, todo crente que vem a Cristo deve chegar à mesma cruz de abnegação e morrer ali com o cordeiro, ou seja, com seu cordeiro. O que eu vos disse antes, eu estava repetindo o que ele disse nesta mensagem. Antes era o cordeiro que morria. O pecador colocava as mãos sobre o cordeiro enquanto ele estava balindo e o seu sangue esguinchando ali na bacia que era levada para o propiciatório. O irmão Brandon nos explica que a vida daquele cordeiro, por ser uma vida animal, não podia vir para o homem. Ele continuava com a sua mesma velha vida de pecado e saía dali com os mesmos desejos de pecar. A diferença é que quando o cordeiro real, que aqueles cordeiros animais era apenas a sombra, quando o real cordeiro de Deus foi sacrificado, e agora todos que aceitam aquele sacrifício pela fé, essas pessoas também devem morrer juntamente com ele. Paulo passou por essa experiência e disse que já tinha morrido. Eu morri, disse Paulo. A minha vida está escondida com Cristo. Eu morri e disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, o irmão Branham chega a dizer em outra mensagem que estava com ele nas ruas da Galileia, estava com ele na entrada triunfal de Jerusalém, e estava com ele diante de Pilatos, estava com ele quando ele foi esbofeteado, e estava com ele quando ele estava pendurado na cruz, e também estava com ele na sepultura, e também estava com ele na ressurreição. Em todos os lugares, em todos os passos de Jesus, você estava sendo representado ali, porque aquilo foi para você também. Então ele disse, morra com seu cordeiro. Deve morrer a seus próprios pensamentos. Deve morrer a sua própria mentalidade. Só tome o que o Espírito diz em seu coração e logo você viva por Cristo.
Pois bem, temos que então descer até onde está o oleiro para aprendermos alguma coisa. E nas mãos do oleiro, se ele não gosta do vaso, ele simplesmente o quebra para fazer outro. Então, quando Deus estiver quebrando algum de nós, moendo aos pedaços, não tente consertar, não tente arrumar, não, porque só ele quebra, só ele pode fazer de novo. Tem pessoas que vai consertar algo que está quebrado e termina fazendo arranjo e sobra um monte de peças. Sobra um monte de peça. É como o que aconteceu com a estátua da Aparecida, porque um estudante, creio que aqui de São Paulo, por volta dos anos 70, revoltado com aquilo lá, foi lá, pegou a imagem oficial, né? E estourou no chão em centenas de pedaços. Tiveram que contratar um artista plástica, é assim que chamam, né? Para consertar aquilo com esmalte, com material importado. E ela começou com as pinçazinhas, ajuntando e formando. E aí teve, não sei se foi 108 pedaços, não sei quantos. Caquinho que nela não conseguiu encaixar. Irmão Rubens, tem a foto do jornal, né? Disso. Então o que ela fez? Ela não encontrou onde encaixar aquelas peças, não deu mais certo. Então ela pegou as peças que sobrou, colocou dentro, né? Porque é oco aquilo, tapou e ajeitou com resina e todo ano aquilo passa por uma inspeção. Arrumar as unhas e tal, uma espanada e uma pintura e tudo isso. A imagem oficial que eles têm lá. Sobrou peças e essas peças estão dentro, balançando para lá e para cá. E nos lugares das peças quebradas que não teve jeito dela arrumar, colocou resina e outro material lá. O oleiro não faz desse jeito. Viu? O oleiro não faz desse jeito. Não fica peça faltando ou sobrando. Agora, se você no mundo adquirir qualquer coisa que não é dele, que não é próprio de um cristão, a palavra trabalha para isso, para cortar e tirar fora. Porque Deus não aceitará nada acrescentado ao seu reino. Só aquilo que veio dele. Só o que veio de Deus poderá voltar para Deus. Por isso é importante entendermos isso, de ir ao Jordão, entregar o Espírito, entregar a sua vida no Calvário, porque disso se trata, ir até a casa do oleiro. É a única forma de Deus falar com você, de Deus então trabalhar através de você. Na mensagem Testemunha pela gravação A Voz de Deus, parágrafo 56, irmão Branham disse: é por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm a vitória. Não têm a vitória. Se não tem a vitória, significa o quê? Perde na batalha. Quem perde na batalha é o quê? Um derrotado. Então você vê muitos com a cara lá embaixo, com o queixo lá embaixo, derrotado, sem vitória. Observe. É por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm a vitória. É porque seus pecados os separaram das bênçãos. Separados, sozinhos, em um lugar deserto. Então, está ainda naquela trajetória, não é isso? Em dons temporais ainda. Almejando a terra da promessa. Estou livre do Egito, mas não fica nem no Egito, nem em Canaã. Cuidado para não morrer no deserto, porque veja só isso aqui. Seus pecados os separaram das bênçãos, separados, sozinhos, em um lugar deserto. E nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Recordo há muito tempo atrás, quando vínhamos aqui, tocavam Chegando à Cruz no piano. Mas hoje em dia, quem quer cantar mais estes hinos tradicionais? Estes hinos tradicionais, tem igreja que matou estes hinos. Pisou de pé nesses hinos. E colocaram o rock, o samba, tanta coisa dentro da igreja para poder alegrar as pessoas, alegrar os jovens. É rap ou rap, eu não sei como é que é isso, não. Rap, né? E é tanta coisa dentro das igrejas. E vocês acham que o diabo, depois de ter tomado conta das denominações, não ia também namorar Sara? Não ia namorar as igrejas da mensagem? É claro que todos os ataques dele agora é para o povo da mensagem. Então você encontra lugares que já não se cantam mais os hinos tradicionais, que falam de Sião, que falam do sangue, que falam da glória eterna. Vê? Colocaram tudo quanto é de ritmo alucinante, porque ali está cheio de cabritos querendo pular, querendo ser entretidos. Mas onde tem a palavra, as ovelhas gostam de estar ali para se alimentar da palavra. Essa é a diferença. Recordo, diz o irmão Branham, parágrafo 57 da mensagem Testemunhas. Recordo há muito tempo atrás, quando vínhamos aqui,
tocavam Chegando à Cruz no piano. Quando o sino tocava, a sinetezinha, e entravam, quase não havia um olho seco na igreja. O que é que eles tinham visto? Apenas o piano tocando, Chegando à Cruz. Porque eles eram embalados por este som de um hino tão espiritual, que falava do crente chegando até ao pé da cruz, como a história do peregrino, se alguém aqui conhece, alguns sim. Quando se leva todo o fardo de pecado, toda uma vida de miséria, de angústia, de desespero, se leva até a cruz e entrega aquilo, se entrega junto com aquilo, diz: Senhor, faça-me de novo, deixa-me morrer aqui ao pé da cruz, amém, que eu possa sair daqui uma nova criatura. Amém. Então o que acontecia com a igreja? Quase não havia um olho seco na igreja, todos chorando, suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado. Então, senhores pregadores, que tipo de espírito foi este que vos inspirou a sair do modo antiquado, a sair dos hinos tradicionais e começar a alegrar a juventude com esses ritmos alucinantes para balançarem suas carnes? E por isso suas igrejas estão lotadas e cheias. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil. O poder do Espírito Santo rompia. Antes de fazermos qualquer progresso, temos que nos quebrar primeiro. Mas quem quer ser quebrado? Você sabe, como oleiro, o profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado. Veja aqui a aplicação que o irmão Brando está nos mostrando. Lá em Jeremias diz: vai à casa do oleiro que lá eu falarei contigo. O que é que o profeta viu lá? Um vaso sendo feito, quebrado, sendo feito de novo. O que isto representa? Olha o que o irmão Brando está nos dizendo aqui. O profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito de novo. Então, quando você vem para a igreja e escuta esses ensinamentos sobre Sião, sobre Canaã, sobre o que representa e tudo, não tenha isso apenas como algo mental, como um conhecimento. É algo que tem que estar acontecendo em realidade nas nossas vidas. Foi para isto que o profeta foi levado até a casa do oleiro. Para ele mesmo, o profeta, ser quebrado e ser feito de novo. Por que Jeremias? Parece que a vida foi muito injusta com o profeta Jeremias. Nada deu certo para ele. Tudo o que ele queria foi negado. Foi-lhe negado família, esposa, filho, um lar, um lugar, um púlpito onde pregar. Ficava no calabouço meses e meses e anos seguidos. Calabouço, quer dizer, no poço do palácio, quer dizer, onde o esgoto corria, onde passavam os esgotos com ratos e tudo quanto é de coisa nojenta lá. E que se não tivesse alguém que tivesse visto onde foi jogado, ele nunca mais poderia ser encontrado até morrer lá esquelético. Mas era sustentado com pão seco e bebendo aquela água suja. A vida parece foi tão injusta com o profeta. E tudo isto Deus deixou aquele homem passar, mostrando os acontecimentos para que o povo de Israel despertasse para a palavra do Senhor. E agora, por que será que o profeta tinha que ir para a casa do oleiro? Ele procurou obedecer à vontade de Deus, mas para que ele pudesse obedecer à vontade de Deus, tinha que ser desprovido de seus próprios pensamentos. Já aprendemos aqui, o irmão Branda falando, ideias, pensamentos, tudo ao redor deve morrer. E ele foi levado para ele ver o que Deus estava fazendo com ele. Você deixa de ser você. Não é apenas uma lavagem cerebral, não. Realmente é arrancada fora a tua mente. É tirada fora a tua mente. Você não pode continuar existindo. Tem que ser Deus existindo através de você. Caso contrário, você ficará brincando com as coisas do mundo, achando que pertence a este mundo, e o diabo constantemente buzinando em teus ouvidos: olha, que é isto? Isso é uma ideia, isso é pensamento, isso é sonho, isso é fantasia. Aproveita, está aí, está tudo mais fácil. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que ser quebrado primeiro. Sérgio Mombrano explicando para mim isso. É como exatamente como o chão.
Se você vai ter uma lavoura, o irmão daí gosta dessas coisas assim que fala da natureza, pega uma coisa assim natural para explicar o espiritual, né, irmão daí? Veja isto. Se você vai ter uma lavoura, irmão White, tem que quebrar o seu solo primeiro, revirá-lo todo, e então plantar sua semente e ela brotará. Depende do tipo de semente que você planta. Está quebrado, assim, enquanto a lavoura está, o chão está todo quebrado, é hora para plantar a semente. Bem, você pensou apenas em lavoura e em grãos. Mas quando você sabe que a semente é o quê? A palavra de Deus. E quando foi dito que o semeador saiu a semear e alguma semente caiu em cima do lajeiro, em cima das pedras, na beira do caminho, caiu no meio da floresta, das árvores ali, e não teve como nascer. Jesus explicou isto. E ele disse, aquele que cai, aquela semente que caiu no meio das plantas, da floresta, e não conseguiu sobressair porque as árvores cobriram tudo, disse, é aquele que ouve a palavra de Deus, se alegra com ela, mas os problemas da vida, os afazeres, as preocupações, tapa tudo, não deixa a pessoa ver a luz do sol. E aquilo que foi semeado, a palavra foi depositada lá no seu entendimento, aquela voz que ele ouviu, aquela pregação que escutou, aquilo é abafado. Então disso trata o quê? Trata da pessoa. Que terreno é este? É o teu próprio entendimento, porque a Bíblia fala teu coração, e você sabe que isto é o teu entendimento. Vê? Então, aquele que caiu na beira da estrada, Jesus explicou tudo isso, está tratando do ser humano. O campo é o mundo. Agora imagine essa semente que é a palavra de Deus, adianta lançá-la sobre o mundo, que ela tem que cair na mente de alguém, ela tem que passar pelos ouvidos de alguma pessoa. Então lembre-se que esse terreno que está sendo aqui revolvido, que o Mamblan está nos explicando, isso está tratando de mim e de você. E ele disse, olha, o chão está todo quebrado, então é hora para plantar a semente. Vê? Parece que está tudo bem para você, está feliz para lá, pulando para lá e para cá. Então aquilo não vai causar efeito. Mas quando você estiver bem arriado e sentir a necessidade de se ajoelhar nos pés do altar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um miserável, eu não tenho sido honesto contigo, eu não tenho feito o melhor que eu sei como fazer como filho teu, eu estou brincando com as coisas do mundo, enquanto não vi esse desejo a você, e você realmente se humilhar diante do oleiro para que ele te faça de novo, enquanto isso não acontecer com as nossas vidas, então a semente é semeada, passa por cima, vai atingindo os corações que estão prontos para ela começar a viver, a se multiplicar, e você vai esperando aí, né? Vai esperando sua vez, que Deus tenha misericórdia e toque em teu coração, ou que você se desperte para a misericórdia, que Ele sempre está, se hoje ouvir sua voz, não endureça o coração, porque às vezes não é Deus que te deixou de falar, é nós que estamos tapando nossos ouvidos para não ouvi-lo. Vamos continuar. Então esses irmãos que se afastam da terra prometida, lá na Babilônia, foram levados porque os seus pecados os haviam separados de Deus. E se eu apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite, sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite, isto. Quer dizer, eu sou antiquado. O suficiente que eu tenho é apenas crer nisto, de uma forma antiquada. Que quando a igreja, ou qualquer indivíduo, começa a brincar, pense numa criança brincando. Mas quando eu era menino, eu brincava como menino, falava como menino, corria como menino, me comportava como menino. Quando é que eu vou ser grande? Quando é que eu vou me tornar adulto? Que esses filhos de Deus são esses, parece que nunca chega a um grau de maturidade a ponto de se tornar responsável e cuidar dos negócios do Pai. Vamos ser crianças até quando que temos dado o primeiro passo de justificação pela fé? E onde está o período de santificação que parece que não se completa nunca? E onde está a parte de sermos batizados com o Espírito Santo? Um fogo que queima tudo para que você possa brotar para uma nova vida, para que o Espírito Santo mesmo possa te usar. Onde está isso? Eu sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite isto, que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência, se afastando de Deus,
se afastando da verdade. Lembre-se que estas pessoas não eram aquelas que não conheciam a verdade ou não conheciam Deus. Eram pessoas que conheciam a Deus, que amavam a verdade de Deus. Mas quando eles começaram a brincar e a flertar com o mundo, foram se distanciando. Disto se trata um apóstata. Um crente desviado, ele é um apóstata. Aprendemos, e o problema agora, o pior é que isto mexe conosco de tal forma que você não tem onde esconder a cara. Porque quando você deixa a igreja e você deixa de congregar e vai lá para o mundo, todo mundo diz que você está desviado. Mas o irmão Branham disse que muitas vezes nós nos desviamos e continuamos na igreja. Porque cada vez que um filho de Deus está fazendo algo errado e não está vivendo de acordo com a palavra, com aquilo que Deus exige, mesmo na igreja, mesmo na comunhão, essa pessoa está desviada, está desviada. A coisa é séria, meu Deus do céu. A coisa é séria demais. Quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência, se afastando de Deus, se afastando da verdade. E eu creio nisto, eu sei que é verdade. Amém. Tenho estado no ministério agora há 20 anos e já vi toda sorte e espécie diferente de gente pelo mundo. Mas eu lhes digo, amigos, pode que olhem com desprezo, mas eu gosto de uma reunião antiquada de quebrantamento. Quebrantamento. Pessoas dizem, Senhor, eu quero descer à casa do oleiro. Me quebra e faz de novo. Alguém passou certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, disse, aquela mulher, Billy, como podia você pregar e aquela mulher sentada ali atrás com descortesia, chorando e gritando, amém e amém? Irmão Branham pregando e o homem passou pela frente da igreja e conheci o irmão Branham, depois chegou para ele e disse, como você pode suportar aquilo? Você pregando e a mulher lá se comportando de uma forma e chorando para lá e para cá e gritando amém? Eu disse, talvez tenha sido muito por causa disso que eu estava pregando. Certo? Sim. Eu disse, se ela... Bem, disse ele, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportando desse modo. Eu disse, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava a pregar. Ele disse, era ela uma pecadora terrível ou algo assim? Que a mulher estava descabelada, meu Deus do céu, aos gritos, aos prantos, enquanto o irmão Branham pregava. Mas me diga, o que acontece? Era uma pecadora terrível ou algo assim? Eu disse, não, ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. Amém. Ele disse, e chorando? Eu disse, sim. A Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando, sem dúvida, voltará novamente, trazendo consigo preciosos feixes. Amém. Amém, isso é certo. Aquele que parte semeando, vejam, e semeando lágrimas, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos feixes, regozijando enquanto volta, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando, regozijando. Amém. Amém. Isto é muito bom. Isso é muito bom. Bem, no livro de Impressões, na página 54, em inglês, o irmão Branham diz, sabem vocês o que a igreja necessita hoje? É um quebrantamento. Mas o que estamos fazendo? Eu digo estamos fazendo, nos incluindo no meio de todos. Festas e mais festas. Brincadeiras. Aniversário para lá, aniversário para cá, aniversário do filho do pastor, aniversário da esposa do pastor, aniversário do conjunto, aniversário da irmã fulana e aquela coisa. O irmão Antônio lembra disso? Está lembrado? Fomos em uma igreja uma vez, todos os dias tinha culto, e todo culto tinha um parabéns para você. Sempre era o irmão, era a irmã, era um sobrinho, era a família e tal. Sempre vinha pessoas na frente para cantar parabéns, e aquela festa e aquela alegria. Movidos pelo barulho da bateria, da música alucinante, do ritmo que não tem nada a ver com mensagem, não tem nada a ver. Por que será que as pessoas gostam tanto disso? E não vê que estão flertando com o mundo? O que a igreja necessita hoje é um quebrantamento. Necessitamos ir à casa do oleiro. Vê? Mensagem, o livro de Impressões. Ou de Citações.
necessitamos ir à casa do oleiro. Às vezes nossas teologias engomadas, caseiras, não funcionam tão bem. O que necessitamos é um quebrantamento antiquado, a antiga, um arrependimento em nossos corações. Necessitamos amolecer para Deus. Amém. Porque estamos muito duros às vezes. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e nós nos colocamos duros, inquebráveis, inflexíveis. No sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, no dia 25 de julho de 1965, pela tradução aqui da palavra original, é o parágrafo 275. Acredito que o irmão Bruno aqui estava orando, onde ele diz: limpa nosso coração, Senhor, de toda a imundícia do mundo. Senhor, eu me apresento pronto, veja, purificação. Eu me encontro pronto com esta igreja e com todos os que estão escutando hoje, e quem quer que seja que escute esta fita. Eu me apresento, Senhor, e peço purificação. Senhor, leva-me à casa do oleiro e quebra-me. Amém. Forma-me um servo que tu desejas. Você vem para a igreja para quê? Para ouvir a palavra de Deus, não é? Então tenha isto como a casa do oleiro. Se ele é o dono do barro, da argila, ou seja, do que for, ele sabe a melhor forma de nos fazer. Talvez éramos pessoas tão altivas, com a resposta na ponta da língua, mas não é esse tipo de vaso que Deus quer usar. Talvez Ele quer usar uma pessoa bem humilde, bem simples, com poucas palavras. Ou vice-versa, que seja de acordo com a vontade dEle. Veja a oração, o pedido de irmão Brana: Senhor, leva-me à casa do oleiro e quebra-me. Forma-me um servo que tu desejas, porque, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios imundos. Agora, isto não é, irmão Brana, simplesmente repetindo-se o livro de Isaías, repetindo o livro de Isaías. Ele estava falando a sua sinceridade diante de Deus. Caso contrário, ele não teria dito em outros sermões: o meu maior inimigo chama-se William Brana. Caso contrário, ele não teria dito em outra mensagem: eu peco centenas e milhares de vezes por dia, por atos, palavras e pensamentos. Sou um pobre, miserável pecador como qualquer um de vocês, e a cada dia necessito da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, quando ele está citando as Escrituras em sua oração, ele não está apenas repetindo as palavras de Isaías ou Jeremias, Isaías mesmo. Mas veja: forma-me um servo que tu desejas, porque, Senhor Jesus, eu sou um homem de lábios imundo, como clamou Isaías. Ele se coloca na mesma situação que estava Isaías, com lábios imundos, morando com um povo de lábios imundos. E ai de mim, porque eu vejo a revelação de Deus manifesta. Este foi o clamor de Isaías, foi este. Isaías, quando ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no seu santo templo, e os seus séquitos angelicais o seguia, e as muralhas do templo, as estruturas abalou com a sua presença, e os querubins ao seu redor clamando: santo, santo, santo é o Senhor. Então, quando Isaías contemplou aquela formosura, ele disse: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou imundo. Mas o que acontece? Quando nós encontramos com a revelação de Jesus Cristo, agora sim, meu Deus do céu, isto é para nos trazer quebrantamento, isto é para nos colocar mais humilde, isto é para tomarmos mais cuidado com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Lembre-se por que o irmão Brando está orando aqui, por que e como. Ai de mim, porque eu vejo a revelação de Deus manifesta. Como Isaías viu os anjos no templo, eu vejo o fim, Senhor. E ai de mim e minha família, ai de mim e meu povo. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Amém. Eu oro por mim mesmo e pelo povo. Não deixes que pereçamos com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Amém. Na mensagem, Paulo, um prisioneiro de Cristo, ele disse: você realmente quer dizer isto? Eu quero ser um prisioneiro. Toma-me, Senhor. Toma-me até a casa do oleiro nesta noite. E quebra-me todo e molda-me outra vez.
tudo a Ti, meu abençoado Salvador. Eu me rendo todo. Eu acredito que eu não teria que falar mais nada. Irmão Deneval, por favor, faça esta oração final. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Bondoso Pai Celestial, estamos muito gratos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Não somos merecedores, ó Deus, de nada, Pai, mas pela Sua misericórdia, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Ouvimos o que o Senhor tem nos dito, Pai, e está guardado em nossos corações, Senhor. E, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, que possamos colocar em ação, não somente guardar, Pai, mas colocar em ação, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando e abençoando, Pai, nesse caminho, Senhor. Colocamos desde já, Senhor, a viagem do pastor, que o Espírito Santo do Senhor possa o conduzir, ó Pai. Use mais uma vez este homem, ó Deus, como o Senhor sempre tem usado, ó Pai. Leve-o de volta e traga-o de volta seguro e protegido, Pai. E cada um que estará, Pai, nessas viagens, Pai, colocamos em Tuas mãos. Abençoe cada um, ó Deus. Leva-nos de volta aos nossos lares, ó Pai. Que o mesmo Espírito Santo que nos trouxe possa nos levar de volta, Pai. Te agradecemos, Pai, por este alimento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Te damos graças. Amém, Deus vivo. Amém. Ainda com nossos olhos fechados, vamos dizer todos juntos assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus os abençoe, abençoe um ao outro. E até nos encontrarmos outra vez. Deus os guarde. Aleluia. Glória a Deus.